aproximadamente, são 59 slides, mas tem alguns que passam rápido, então provavelmente não vai ter tempo para perguntas. Ao longo do dia vão me perguntando, se tiverem dúvidas. Mas eu creio também que vai ficar tudo claro. Então, vou percorrer esses tópicos aí. Vamos começar com história. O Debian foi criado pelo Ian Murdoch, que é esse camarada aqui falecido em 2015 aos 42 anos de idade, e foi criado em 16 de agosto de 1993, já completou 30 anos de idade então, no ano passado, e o nome Debian, ele vem da fusão dos nomes Debra e Ian. Debra é a Debra Lynn, que era a noiva dele, depois foi esposa dele, né? E Ian Murdoch, que é o nome dele, então é daí que tem o nome Debian. Ele foi lançado 1 ano e 10 meses depois do kernel Linux, ou seja, com isso eu quero dizer que ele é muito antigo, né? Ele está muito próximo ali à criação também do Linux, e Linux é só um kernel, né? E a distribuição mais antiga ainda existente depois do Slackware. O Slackware ele tem uma diferença. O Slackware ainda existe, ele foi criado em 16 de julho de 1993, então é um mês exato de diferença. E no início eram 6 desenvolvedores. O Ian mais 5. E atualmente a comunidade, como vocês já estão vendo, principalmente para quem está entrando agora nisso, é enorme. Alguns dados atualizados até ontem, fim da tarde, eu atualizei a palestra. Então, considerando apenas os desenvolvedores oficiais e os mantenedores de pacotes, por quê? Porque tem muita gente que colabora com o Debian, por exemplo, tradução, e gente que a gente nem sabe, tem muita gente anônima no Debian. Ontem eu e o Giovanni estavam até discutindo isso, que a gente às vezes faz um upload, dá 10 minutos, aparece um bug, um cara que a gente nunca viu na vida. É cara que tem por aí, tem máquinas que ficam verificando e tudo, eles nem estão às vezes assim visíveis no projeto, mas eles é o hobby do camarada achar bugs, né? Isso ajuda muito a gente, porque eleva a qualidade dos pacotes. Então, essas pessoas são incontáveis muitas vezes. O que eu posso trazer de estatística em termos de desenvolvedores oficiais que tem no projeto, que é perto de 1000 pessoas, e mais os que, junto com esses, fazem upload de pacote, nós temos cerca de 2000 pessoas trabalhando no projeto, assim que nós conseguimos, de uma forma geral, contar, trabalhando diretamente. Porque quem está, por exemplo, por aí, dando palestras sobre Debian, está divulgando Debian, e a gente nunca viu esse cara, porque ele está no interiorzão e todo ano ele dá 2, 3 palestras, ele também está trabalhando para o Debian, e a gente nem está sabendo. Então, até ontem do início do ano até ontem, foram feitos cerca de 18.053 uploads de pacotes, só nesse ano, 18.000 uploads, por 795 pessoas diferentes, sendo que dessas, 463 são desenvolvedores oficiais do projeto, DDs, Debian Developers, e os outros são colaboradores, ou Debian Maintainers, colaboradores esporádicos e tudo mais. E neste ano, 52 novas pessoas começaram a manter pacotes no Debian. Nós possuímos 21 arquiteturas hoje em dia, tem um pequeno erro aqui que me passou, o FreeBSD não faz mais parte do Debian, esse é um pequeno erro que eu estou vendo agora. Então nós trabalhamos com os kernels Linux e Hurt. O FreeBSD ele existia até o ano passado, mas pela falta de suporte, gente interessada em manter infraestrutura e tal, ele terminou depois de muitos anos sendo removido. Ele vem desde o Debian 7. Nós estamos no 12. E as arquiteturas oficiais são essas daqui, são as que vocês sempre vão ter um CD ou uma imagem de pendrive, alguma coisa assim para poder instalar. E as não oficiais são essas aqui. Ou são arquiteturas muito antigas, que tem baixo uso, mas alguém tem interesse em manter, ou arquiteturas muito novas, né, como foi a RISC-V 64, que até o ano passado estava do lado de cá e agora passou para cá, uma arquitetura muito nova e que ainda está em maturação. Então, oficialmente,
nós temos 9 cortes e não oficiais 12, num total de 21 arquiteturas temos suporte. É o sistema operacional que mais suporta arquiteturas de hardware no mundo, no planeta, sabe? Na galáxia. Aqui é um exemplo do interior de um repositório. Vocês vão ver que aqui tem um pacote chamado JP2A e lá dentro nós temos um pacote para cada arquitetura. Então, quando você faz um apt install, o seu computador pede o pacote da arquitetura, geralmente, que nós usamos, a ND64, e é esse que desce. Mas se você estiver operando um mainframe, vai vir um S390X, por exemplo. Tá? Então, o pacote está de acordo com as arquiteturas existentes. Quantas versões? Essa é uma frase que baliza o trabalho. O Debian ele não é lançado assim por pressão de tempo. Tem que lançar o Debian dia 10 de maio. Não existe isso. Ele fica pronto quando ele está pronto. Quando ele não tem mais problemas de segurança, quando ele está totalmente maduro, testado, aprovado pela comunidade, pelos desenvolvedores, pela equipe de release. Então, isso daqui é uma coisa, não é um produto comercial, isso é uma coisa que, de certa forma, garante qualidade e segurança. Então, essa é a frase que baliza o nosso lançamento. Então, muitas vezes a gente não tem como saber quando vai ser lançado um novo Debian. Tá? Então, geralmente se pergunta, as pessoas são ansiosas, perguntam em fórum assim, quando vai ser lançado um Debian novo? E a resposta, invariavelmente, é quando estiver pronto. O Debian ele começou a ser feito, então, em 93, em agosto. Lembra que o lançamento é 16 de agosto de 93, o lançamento oficial. E lá no lançamento, aliás, na parte inicial, não houve lançamento de releases. Havia repositório público, você conseguia, quem por acaso soubesse que existia um Debian, entrar, baixar, né, nessa fase aqui, das versões 01 a 090 e depois 091 a 093 Release 6, que foi entre agosto de 93 e aqui, novembro de 95. Tá? Essa 93, para vocês terem uma ideia, que foi de novembro de 95, é nela que veio o DPKG, que é a ferramenta base de instalação de pacotes. Quando você usa um apt, você está fazendo um front-end, um client muito bem elaborado, por sinal, hoje em dia, para o DPKG. Lá no empacotamento, se alguém tiver curiosidade de me lembrar, eu conto a história do apt e do DPKG, que a história inicial do apt é meio tenebrosa, hoje é uma coisa maravilhosa. Houve também no primeiro lançamento oficial, que seria a versão 1.0, quando oficialmente iam gritar para todos os lados, existe um negócio chamado Debian e 1.0 vai ser lançado, uma revista chamada Infomagic, na madrugada, acompanhando listas de discussão, queimou um monte de CDs, alguns aqui devem ter pego isso, né, que a gente não tinha internet e vinham CDs nas revistas para a gente ter acesso a programas e várias coisas, e era uma revista dessa, e quando amanheceu o dia do lançamento, antes do lançamento, o Debian já estava disponível nas bancas de jornal. E isso não era ainda um lançamento oficial, não era ainda a imagem final, então o Debian resolveu, numa votação, o líder da época era o Gus Perez, que a primeira versão não seria 1.0, sim 1.1. Então nunca existiu oficialmente no Debian versão 1.0. A primeira foi 1.1, por causa desse lapso da revista. E aqui no Gus Perez, ele era o líder do Debian, também começaram a usar codinomes para as versões que seriam lançadas do Debian pela primeira vez, pelo menos para a primeira versão, que seria 1.1, né? E o Gus, na época ele trabalhava na Pixar e o filme o Toy Story tentaram fazer a renderização dele com vários sistemas operacional, sabe? E não deu certo. Vocês pegaram a ideia? Não renderizou. E aí o Gus falou assim, olha, eu trabalho aí num
Linux aí e tal, quer tentar com ele, é o Debian e tal, ainda estava nessa fase aqui, né? Tentaram e deu certo. Então, o Toy Story já foi renderizado com Debian, o primeiro, né? Foi o primeiro desenho semi-3D, né? E aí começou o uso de codinomes e deram ao Gus a prerrogativa de escolher o primeiro nome. Então ele escolheu um nome do Toy Story, que foi o Buzz Lightyear, e isso virou uma tradição. Então cada versão do Debian tem o nome de um personagem do Toy Story. Então a gente começou com aqui está o Gus, na época que ele era líder, ele teve até aqui na Latinoé em 96, não, 96 não. 2000 e pouquinhos. Deve ter sido 2006. E aí veio 1.1 Buzz, 17 de junho de 96. Veio depois 1.2 Rex em 12 de dezembro de 96. Vejam que temos um lapso aqui de mais ou menos 6 meses. E depois a Boo Pip, que era a pastora de ovelhas, né? Em 5 de julho de 97. Nós estamos com um lapso aqui de mais ou menos 6, 7 meses ainda, 6 meses aproximadamente, entre os lançamentos. Então, nessa época, a gente ainda tinha as versões, tipo assim, 1.1, 1.2, 1.3, coisa que não existe mais hoje em nível de lançamento. O lançamento é sempre 0.0. E quando a gente tem 0.1, é só uma atualização do que foi lançado, né? Não é uma nova versão. Aí depois... tem esse detalhe aí também, para quem não sabe. Aí depois nós fomos para as versões 2, que nós tivemos 2.0 RAM, que era o porquinho, né, 24 de julho de 98. Aí veio o Slim, em 9 de março de 99, já está aumentando o tempo de lançamento, e aqui surgiu o APT. Então o APT só surgiu em 1999, e foi uma coisa meio que por acidente. Se quiser, eu conto lá no Infoca. Depois veio o 2.2 Potato em 15 de agosto de 00. A seguir nós vamos para as versões 3, que é a última fase em que nós temos essa característica de lançamento de versões novas com o decimal, né? 3.0, 3.1. Então, o UD 3.0, 19 de junho de 2002, que foi um dos Debians mais revolucionários que existiam, um dos maiores problemas que o Debian já teve também, porque o UD, se vocês observarem as datas, ele não durou 3 anos por 1 mês. E ele apareceu numa época em que estava despontando a internet para tudo quanto é lugar, começando a ter os grandes data centers e tudo, e ele não tinha ferramentas para coisas que já estavam aparecendo no ano seguinte, spam, essas coisas assim, né? Muito vírus Gmail e tal. E chegou um ponto que, apesar de ter sido um grande avanço tecnológico, ele ficou inviável depois de 1 ano e meio, 2 anos, de ser utilizado. E ele durou quase 3 anos, porque aqui nós tínhamos um problema estrutural do Debian, que tinha que ser corrigido, não foi fácil, praticamente o Debian foi refeito, e aí foi lançado o 3.1 Sarge, que é um Debian totalmente diferente, né? Se a gente for analisar assim, não tem nem por que ser 3.1, ele já iria para 4.0. Eu mesmo, em data center, eu tive que usar, para fazer Debian funcional, eu tive que usar o Sarge Testing em servidores em produção, não usei stable, porque não dava para fazer com o UD. Então, a partir de agora, a gente tem os lançamentos sempre terminando em 0.0. Como o UD levou quase 3 anos de existência, chegou-se à conclusão de que o novo lançamento de um Debian deveria girar em torno, isso foi uma tese de doutorado de um DD, do time de release inclusive, chegou-se à conclusão que o lançamento deveria girar em torno de 18 meses. E isso foi aplicado já da transição do 4 para o 5 e não deu certo, porque levou 24 meses. Então, esse negócio foi refeito e hoje nós temos um lançamento em torno de a cada 2 anos. Então, está caindo geralmente no primeiro semestre dos anos ímpares. Ou seja,
Ano que vem, no primeiro semestre, provavelmente a gente vai ter o Trix sendo lançado, que é o Debian 13. Então, 8 de abril de 2007, domingo de Páscoa, foi lançado 4.0 ET, a lousa mágica. Depois, 2 anos depois, né? Agora sempre em anos ímpares, vocês vão ver, geralmente no primeiro semestre. 5.0, teve a sessão em 2019. 5.0 Lene, 14 de fevereiro de 2009. O 6.0 Squeeze, em 6 de fevereiro de 2011. Depois veio o 7 Wheezy, em 4 de maio de 2013. Foi no Wheezy que apareceu o multi-arc, onde é possível, em um sistema operacional de determinada arquitetura, rodando sobre determinada arquitetura, você instalar e fazer funcionar binários de uma arquitetura diferente daquela. Então a gente pode, por exemplo, num computador de 64 bits, fazer binários de 32 bits funcionarem ali. Esse foi o primeiro sistema operacional do mundo a fazer isso, e hoje é uma coisa normal de acontecer nos sistemas operacionais. Depois tivemos 8.0 Jesse em 26 de abril de 2015, o 9.0 Stretch em 17 de junho de 2017, o 10.0 Buster, que ficou no segundo semestre de 2019, temos mais uma exceção que foi o Bullseye, que foi lançado em 14 de agosto de 21, segundo semestre também, que é o Debian 11. Estamos agora no Debian 12 Bookworm, que foi lançado em 10 de junho de 23. Nosso próximo Debian, provavelmente em 2025, primeiro semestre, vai ser o Debian 13 Trix, que é o testing atual. E para 2027 nós temos o Fork, que é o garfo, né? Que vai ser provavelmente em 2027. Aqui a gente pode ver uma evolução da quantidade de pacotes por Debian lançado, isso na main. Para quem não sabe o que eu estou falando, na seção main, que nós temos 4 seções no Debian. Main, Contrib, Non-Free, Firmware. E aí daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas o lançamento na main, porque para o Debian, a main é o Debian, nós temos a evolução da quantidade de pacotes lançados. Então vocês podem ver, por exemplo, aqui, como o root, ele foi revolucionário. Olha o que acontecia até o 2.1 Slim, o nível de quantidade de pacotes, que eram 2.250, e aí nós terminamos indo para o root a 8.500 pacotes. Quase que quadruplicou. Então ele realmente foi revolucionário para a época. E hoje nós estamos com o Bookworm aí a 60 e poucos mil pacotes, 65 mil aí aproximadamente. Não lembro exatamente o número, mas é em torno de 65 mil. O Debian, ele tem uma coisa que a gente chama release. A release é onde a gente trabalha dentro dele. Esse tem várias releases, né? Aí de tarde, no empacotamento, eu vou explicar praticamente todas, mas o que interessa mais para as pessoas em geral, os usuários comuns, são essas 3. Unstable, Testing Stable. Non-Stable, a maioria dos pacotes vai para Unstable, a esmagadora maioria, porque existe um ciclo que eu vou mostrar depois, que um pacote, ele chega na Unstable, fica lá de 2 a 5 dias, se ele não tiver problema, ele migra para teste. No teste ele fica, se não tiver problema, até o lançamento do próximo Debian. Pode levar até 2 anos isso. Aí, em determinado dia, quando lança um novo Debian estável, tudo que está no teste passa para estável. Esse negócio de passar tem que ficar bem entendido, isso é muito importante para várias atividades. Não é que o pacote entra na Unstable e aí ele migra, quando ele migra para teste, ele passa para teste e deixa de existir na Unstable. Não. Ele fica existindo na Unstable e na teste, a mesma versão, nos 2 lugares. E se nada for atualizado até o lançamento de um stable, aquela mesma versão que está no Unstable e no teste,
passa a existir no stable. Então agora você vai ter aquela versão daquele pacote, a mesma versão, sei lá, 1.10. No stable, no teste e no unstable, a mesma versão. Tá? Até que entre alguma coisa nova no unstable e aí começa tudo de novo. No unstable, temos os pacotes recém-chegados ao Debian, ele não possui repositório de segurança e a release na qual os desenvolvedores mais trabalham, porque na maioria das vezes nós mandamos para unstable. Do unstable passa para teste. Hoje em dia, nós não mandamos nada para teste indiretamente, a gente manda para unstable e passa para teste. Antigamente havia a possibilidade de você fazer correção na teste em determinadas situações do momento de vida do Debian, situações que duram ali 3, 4 meses mais ou menos. Mas hoje em dia não, a gente manda para unstable e passa para teste. Então a gente não manda nada para teste. A teste são os pacotes oriundos da unstable e dependendo do estágio pode ser utilizado em desktops, mas isso daí não aconselho para usuários novos e inexperientes. O que acontece? Se a gente tem um pacote que está na unstable e na teste, nos dois, e há um problema, um bug crítico ou uma falha de segurança nesse pacote, ele é removido do teste e permanece no unstable. Quanto tempo? O tempo que for necessário para corrigir um problema. Eu já tive pacote que ficou no unstable sem ir para o teste, por falha de segurança, 2 anos. Ou o pacote é corrigido, ou há um pedido de remoção desse pacote do Debian. O que é remover do Debian? É retirar do unstable. Isso é remover do Debian. Tá? Então, o que acontece é que o unstable, você trabalhando com ele, você pode ter falhas de segurança graves na sua vida. Pode ter bugs graves na sua vida. Tem que ter cuidado com isso. Eu vejo muita gente falando por aí, usa unstable aqui é raiz, no seu... Cuidado, você pode estar com a máquina cheia de falha de segurança pronta para ser invadida. Eu mesmo só uso o stable. O teste, ele está mais ou menos na mesma berlinda ali. Por quê? Porque às vezes você tem um pacote que está com falha de segurança e instalou na sua máquina, ele é removido do teste, ele não vai sair da sua máquina, ele continua dentro da sua máquina, a não ser que você remova manualmente. Então você teria que ficar acompanhando isso. Né? Então é meio complicado. Já o stable é a versão final, sem bugs, problemas de segurança, etc. Ele é próprio para produção e serviços críticos. Não recebe novos programas, permite apenas atualizações de segurança ou reparos de bugs críticos, possui repositório de segurança. Qual é a filosofia do stable? A filosofia é, não se mexe nele. Ponto. Essa é a filosofia. Ele é estável porque não se mexe nele. Então, se a gente tem uma falha de segurança no stable, aí saiu uma nova versão lá do programa, lá do desenvolvedor, que a gente chama de upstream, né? A gente vai empacotar e sana essa falha de segurança. A gente vai empacotar essa nova versão e jogar no stable? Nunca. Com raras exceções, mas isso não é o caso. Raríssimas. Mas vamos deixar no nunca. Nunca. O que a gente faz? A gente vê o que o cara modificou, às vezes é uma linha só, que um maior devia ser maior ou igual, e isso está provocando uma invasão, alguma coisa assim. Aí a gente vai lá no stable, aplica essa correção e acabou. Não vem nada novo de lá para cá. Então a estabilidade dele é mantida por 2 anos por causa disso. Há uma alternativa para quem quiser usar stable com algumas coisas mais novas, que é o repositório Backport. Se quiser saber o que é só entrar nesse link aqui. Mas você já está... É só se você tiver necessidade disso, eu aconselho a fazer isso mais em desktops, não em servidores de rede. Porque você já está modificando um pouquinho as características do stable. Aí existem outras releases, experimenta, assim vai, então, mas não nos interessa aqui. E esse é o seed, que é o unstable, porque eu estava falando das versões stable ou testing, né? E ninguém falou da unstable. A unstable não muda nunca, é o seed, que era o garoto da casa ao lado que fazia experiências com brinquedos e tudo
tudo mais, às vezes quebrava o CID, pode ser que às vezes quebre, apesar da gente fazer um esforço máximo para isso não acontecer. O Unstable em princípio não deveria quebrar, mas não tem jeito, muita coisa nova entrando todo dia, às vezes acontece, e então foi escolhido ele, que é o personagem ideal para esse cenário. E aí deu para fazer, inclusive, com o nome dele, um acrônimo, né, que é Still in Development, né, permanece em desenvolvimento. Então, o Unstable é conhecido também por CID. Se lá nos seus repositórios, onde está escrito Unstable, você estiver mexendo com Unstable, não aconselho, se eu colocar CID, vai funcionar. Ele estava ontem com mais ou menos 71.600 pacotes, ontem de tarde, tá? O último Debian lançado estava com mais ou menos 65 mil. Então, nós já temos um acréscimo de 6 mil aí. Aqui nós temos as seções dos repositórios. Cada um dos repositórios que nós vimos, cada uma das releases, aliás, desculpa, que nós vimos, Unstable, Testing, Stable, cada uma delas tem essas 4 seções, Main, Contrib, Non-Free e Non-Free Firmware. Amém, contém software livre, 100% livre. Então, o que está dentro da main é livre. E esse é o Debian. O Debian, teve até uma palestra de sábado, quem assistiu, que eu não lembro quem falou, mas falou assim que nós também damos o contrib, o non-free e tudo mais e tal, mas o que acontece é o seguinte: para o Debian, a main, que contém software livre, e a esmagadora maioria dos pacotes, vamos ver depois, que é o Debian. As outras contêm software não livre ou com algum problema, alguma coisa assim. O Debian, quando você instala, ele antigamente, até o ano passado, ele só te dava a seção main. Agora, na instalação, ele te dá a main e a non-free firmware. Por quê? Porque a maioria das máquinas que nós temos, principalmente notebooks, precisam de alguns firmwares não livres para funcionar. E não adianta você não ter, por exemplo, um notebook no mercado que atenda ao quesito de não precisar de alguma coisa não livre para funcionar e você não fornecer, porque aí o usuário final vai ter que ficar se virando. Ou ele tem um notebook que não dá para usar wireless, Bluetooth e coisas assim, e aí ele fica 100% livre. Ou ele sempre, para instalar um notebook, alguma coisa, uma vez que é difícil encontrar um notebook que use firmas 100% livres no mundo, não existe uma produção em massa disso, ou 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 existe uma produção em massa disso,
ou existe uma produção em massa disso, ou existe uma produção em massa disso, ou existe uma produção em massa disso, ou existe uma produção em massa disso. A DebConf é a conferência anual dos desenvolvedores, reúne desenvolvedores e usuários com o objetivo de discutir os rumos do projeto, ali é o site dela. Nós estamos indo esse ano para a DebConf 24, essa daqui é uma foto da DebConf 19, que foi no Brasil, em Curitiba, feito por várias pessoas que estão aqui, o Paulo que está lá atrás, o Manhara que está lá na frente, e assim vai. Então aí o pessoal que veio do mundo inteiro, você não precisa ser desenvolvedor oficial, se você for colaborador, hoje lá no empacotamento vai aparecer uma história assim, você pode ir à DebConf sem problema nenhum.
Qualquer pessoa pode ir para a DebConf, até por curiosidade. Ah, estou curioso, quero ir lá. Tá bom, vai lá. Você senta, participa das palestras, que nem está acontecendo aqui. Ano passado foi na Índia e esse ano vai ser na Coreia do Sul. Geralmente é ali nos meses de julho e agosto. O Debian patrocina algumas pessoas para ir, desenvolvedores, pessoas que colaboram e assim vai. E a Mini DebConf, ela ocorre dentro dos países, aí pode ter várias até no mesmo ano, se quiser, em vários lugares. E há dois objetivos de haver Mini DebConfs. Reunir usuários e desenvolvedores do Debian periodicamente, é o que está acontecendo aqui esse ano. E, se for o caso, preparar o país para uma DebConf. Foi o que aconteceu em 2018, para o Brasil fazer a DebConf. 2016 a 7/18 foi a preparação para a prova de fogo, para se ver o que não era necessário e tudo para fazer a DebConf 2019. E 2003 para fazer a de 2004, que foi em Porto Alegre, a de 2004, foi no Brasil também. Então nós já tivemos essas daqui, em 2015 teve a Micro DebConf em Brasília, e teve também no Fórum Internacional de Software Livre uma Mini DebConf, e teve também na Latinoair, o FISLE em Porto Alegre, o Latinoair em Foz do Iguaçu. 2016 teve em Curitiba e na Latinoair, 2017 Curitiba, 2018 Curitiba, 2019 foi a DebConf no Brasil, 2020 foi online por causa da pandemia, 21, 22 não teve, 23 teve ano passado em Brasília, Kanashiro que fez, está aqui no evento ele, quem não conhece, e agora 2024 Belo Horizonte. Ciclo de vida do pacote, eu já expliquei lá na frente mais ou menos, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes por causa do tempo, mas basicamente um pacote de forma genérica, esse é um ciclo reduzido, bem simples, ele entra no Debian, você faz o pacote, ele entra no Debian geralmente pela Unstable. Se ele está entrando pela primeira vez no Debian, ele vai ser analisado por uma equipe chamada FTP Master, que esse pacote vai para uma fila e esses caras analisam tudo dentro daquele pacote para ver se não tem nenhum problema de licenciamento ou coisa assim, algum problema grave no pacote. Se não é a primeira vez, ele já vai, aí depois do FTP Master vem para uma fila que dura 6 horas, geralmente, que é a Incoming, e da Incoming vai para Unstable. Se não é a primeira vez do pacote no Debian, ele vai direto para Incoming, e 6 horas depois vem para Unstable. 2 a 5 dias depois ele vem para Testing, e a cada 2 anos vem para o Stable. Faltando uns 3, 4, 5, 6 meses, quem sabe, para o Stable ser lançado, a gente não sabe a data, mas a gente tem ideia, né? Entre fevereiro, sei lá, e maio, junho do ano que vem, por exemplo. 3, 4 meses antes, há uma situação de congelamento, onde a passagem do Unstable para o testing tem que ser feita manualmente via autorização do time de release. Então, nessa fase de congelamento que precede 3, 4 meses antes do lançamento do novo stable, tudo que entra na Unstable só passa para testing se for autorizado pelo time de release. Justamente para o testing já virar um pré-stable e sendo testado, e no dia do lançamento, abre a porteira, tudo que está no testing passa para o stable e pronto, acabou. Stable novo. Há dezenas de distribuições baseadas em Debian, ao lado aí alguns exemplos famosos, então nós temos o Linux Mint Debian Edition, que vem lá do stable, o Parrot e o Kali, que vem do testing. O Kali vem do testing, um pouquinho do Unstable e um pouquinho de fora também, é um caso especial. O Ubuntu, que vem do Unstable, o Linux Mint, que vem do Ubuntu. Então, esse são alguns exemplos apenas. Quando o pacote é mandado para o Debian, a gente faz, o que é o pacote? O pacote, ele é o produto final pronto para ser utilizado pelo usuário final. A gente distribui o binário final compilado para a sua arquitetura, para você não ter que compilar isso na mão, e a gente distribui dentro desse pacote, junto com binários manuais, essa coisa toda. E um pacote paralelo, se você precisar, existem também
existe também o código-fonte do pacote, que você pode baixar com o apt source. Com o apt install você instala o binário, com o apt source você busca o código-fonte dele. E aí, quando a gente manda um pacote para o Debian, a gente manda o código-fonte com a automatização da compilação dele. São scripts, são rotinas diversas que fazem essa compilação, caem dentro de uma máquina, a máquina olha aquilo, executa e começa a construção. Aí é compilado em C, ou sei lá o que, é feito o Java lá, o Python, não sei o que. É colocada a manpage, documentação, libraries, arquivos auxiliares, essa coisa toda. Então a gente manda o código-fonte com a automatização da compilação. Quando isso entra no Debian, né, o Debian trabalha com vários robôs. Aliás, todos eles têm nome de mulher. Então, quando entra no Debian, a Vanna, ela pega isso, esses dois elementos, o código-fonte e como construir, e joga para as diversas arquiteturas. Aí toma a AMD64, i386, S390, e cada um gera o seu ponto .deb. Então, a gente não gera um ponto .deb na minha máquina aqui, por exemplo, para cada arquitetura. Isso quem faz é o Debian. E aqui vocês estão vendo como isso ocorre. Esse é um relatório que cada pacote tem mostrando o que aconteceu lá, como é que está a situação e tudo mais. Aqui são alguns links para quem tiver interesse em olhar algumas coisas. E agora nós vamos para algumas estatísticas, já estamos chegando aí perto do fim. Então, essas estatísticas vão mostrar algumas coisas interessantes sobre o Debian. Na primeira, distribuições ativas descendentes. O que é isso? Todas essas estatísticas são de ontem. O que é isso? Quantos Linux são feitos a partir de determinada distribuição, quantas distribuições Linux, aliás, são feitas a partir de determinada distribuição Linux. Por exemplo, o Ubuntu é feito a partir do Debian. Quantos são feitos a partir do Debian? Então, a partir do Debian, na tarde de ontem, nós tínhamos 127 distribuições das que existem no mundo, que são 287, se eu não me engano, hoje. 127 eram feitas a partir do Debian. Cerca de 55, se eu não me engano, a partir do Ubuntu. Agora eu não vou ficar para trás também, né? Como o Ubuntu é feito a partir do Debian, dá para pegar essa barrinha e botar aqui em cima também, né? Porque mais ou menos assim, né? A partir do Arch Linux, nós temos 20 e poucas distribuições sendo geradas. Do Fedora, nós temos ali umas 15 mais ou menos, Slackware um pouco menos, Red Hat no torno de 10, Gentoo também, OpenSUSE menos de 10. Então vocês vejam que a esmagadora maioria das distribuições Linux que existem no mundo vem de Debian. É o Debian modificado de alguma forma simples ou mais profunda, ou só reorganizado. Você pega um Debian educacional, por exemplo, um Debian Edu, por exemplo, ele é o Debian. Só que ele tem uma telinha de fundo bonitinha, um menu mais voltado para o que uma criança numa escola precisa, coisas assim. O Debian Med, que é voltado para medicina, tem o Debian voltado para astronomia, tem vários, né, customizados assim. Aqui nós temos arquiteturas de hardware suportadas, Debian com 21, depois o Gentoo com 10, depois o Ubuntu com 5, e vem vindo as outras. Então, o Debian, ele roda em vários níveis de hardware. Roda até em cafeteira, porque existem cafeteiras microprocessadas na Europa que precisam do sistema operacional, e o que está lá dentro é Debian. Tempo aproximado de vida, Debian e Slackware, né? 30 anos, agora 16 de julho, Slackware vai para 31, 16 de agosto, Debian vai para 31, e depois vem próximo ali o Red Hat, OpenSUSE, e aí vem vindo os outros. Quantidade de sources empacotados, o que é isso? Eu pego um código-fonte, tipo LibreOffice, ele é um código-fonte, ele é o source.
ele gera vários .debs. Ele gera um .deb para o Calc, outro para o Impress, outro para o Writer, e assim vai. Ele gera vários pacotes aqui na ponta. Mas o código... Então, eu falei que o Debian está com 75 mil pacotes, pegando todas as seções antes, né? Mas esses 75 mil pacotes vêm de códigos-fontes. E como eu acabei de explicar, um código-fonte pode gerar vários pacotes. Então, código-fonte tem uma quantidade menor. No Debian, ontem de tarde, nós tínhamos ali uma base de 38 mil códigos-fontes. No Ubuntu também, 37 mil e pouquinho, um pouquinho só menos que o Debian, porque o Ubuntu, ele vem do Debian. O pacote sobe no Debian e migra para o Ubuntu. Na maioria das vezes, quando há o sync, que é mais de 95% creio eu, não há nenhuma modificação. Se você chegar no Ubuntu e perguntar assim, como é que eu faço para empacotar para o Ubuntu? Eles vão te responder, é só você empacotar para Debian e mandar para o Debian. Horas depois vai chegar aqui no Ubuntu, o que for feito lá no Debian. E pronto, fim. Então, o normal é que a barra do Ubuntu esteja no mesmo nível da barra do Debian. Aí vem o Fedora. Então, nós estamos com 38 mil pacotes mais ou menos. Depois vem o Fedora ali com a base de uns 23 mil. Depois o OpenSUSE com a base de uns 14 mil. Arch com uns 11, quem sabe. E Slackware com, acho que 1.000 e poucos sources que ele tem. Então, nós temos a maior quantidade de software empacotada, de software livre, empacotado, que existe no mundo, está no Debian. Aqui é uma notícia muito antiga, mas que eu vou mantendo nas palestras, porque é um bom exemplo. Em 2006, agosto de 2006, a HP anunciou que ia prestar suporte oficial ao Debian em servidores, suporte pago. Isso foi em 2006, agosto. 6 meses depois, em fevereiro, a HP anunciou que o suporte ao Debian em 6 meses já tinha rendido 25 milhões de dólares. Por quê? Porque muita gente no mundo usa Debian, muitas empresas e tudo mais. E aí o suporte oficial faz sentido. O que vocês acham que roda lá na estação internacional da NASA, que está lá em cima? O que você acha que controla aquilo lá? Chuta. Está aqui, ó. A estação internacional adota Debian e descarta o Windows e Red Hat. A notícia está aqui. Eles disseram, nós migramos as funções chaves de Windows para Linux, e aí nós estamos falando, primeiro foi Red Hat, aí não sei o que houve, virou Debian. Na verdade eu sei. Bom, então assim, nós migramos as funções chaves para o Windows, de Windows para Linux, porque nós necessitamos de um sistema operacional que seja estável e confiável. E é Debian que controla tudo lá em cima. Então, Debian roda da cafeteira à nave espacial. Google, 2018, eles tinham uma distribuição interna deles baseada já em Linux. Em 2018, eles mudaram o Linux e passaram para Debian. Então, Debian roda nos desktops do Google, lá dentro. Esse é um robô, esse é um anúncio de novembro de 2023. Esse aqui é um rover, né? Aqueles carrinhos que ficam andando nos planetas, fazendo pesquisas. Vão 3 para a Lua, já está certo isso. Adivinha o que roda neles? Debian. Então, Debian vai para a Lua em breve. Os 3 carrinhos são totalmente controlados por Debian. Que são esses aqui, ó. Tá aqui já o site da NASA. E aqui é a notícia que veio de um DD que está dentro da NASA fazendo o projeto. A notícia não é oficial. A NASA não falou nada disso. Mas um Debian developer que está dentro da NASA participando do projeto já falou para outro DD que falou para a comunidade. Conclusão. Aqui é o mapa mundi que tem no Debian debian.org/devel, se vocês procurarem mapa vocês vão ver, que mostra onde estão os desenvolvedores Debian no mundo inteiro, que cadastraram suas coordenadas.
Eu e Kanashiro estamos aqui em Brasília. Ah, o Tiago chegou lá também, então os pontinhos se superpõem. O Tiago Andrade chegou esse ano lá também. Tem também o Polverari, então tá ali, que saiu o DD ano passado, e tem o Márcio também. Nós somos 5 Debian Developers em Brasília, então é esse pontinho aqui. Mas vocês podem ver a América do Sul aqui, o Brasil tem bastante gente. E vocês podem ver, isso eu aprendi com um DD, que é o Antônio III, que a maioria está no hemisfério norte, né, em países mais evoluídos, a maioria dos DDs. Se vocês pegarem, e eu gosto sempre de olhar essas imagens, e eu já olhava isso antes de observar isso, Night Earth, a Terra à noite. NASA Night Earth, vocês vão ver a Terra de noite, com as luzes acesas, as luzes das cidades. Vocês vão ver que bate exatamente com esse mapa aí. Mais luzes aqui, quase nenhuma para cá, né? Vocês pegarem pandemia, mapa, é a mesma coisa. Aquele grande ataque que teve de um vírus aos hospitais há uns anos atrás, a mesma coisa, assim vai. Aqui é uma estatística que é minha, eu atualizei ontem, da América do Sul. Então, aqui na América do Sul, nós temos no Brasil, nós temos 25 DDs hoje. Mas nós temos brasileiros que estão fora do Brasil. Nós temos um casal de DDs nos Estados Unidos, mas mais o Sérgio, que está aqui com a gente, muitos devem conhecer, que está no Canadá, mais um casal de DDs também no Canadá, casal mesmo, casados, os dois são DDs. Mais um na França, que ele, na verdade, ele nasceu na França, mas eu considero porque ele fala português fluentemente, é o Rafael Labossier, e ele é filho de uma brasileira, a mãe dele é brasileira, então ele também tem a nacionalidade. E tem mais um na Irlanda, que é o Samuel. Então nós temos, no Brasil, 25 DDs brasileiros. Pelo mundo, a gente tem 32. Tem 32 brasileiros que são DDs pelo mundo. E na América do Sul inteira, contando os brasileiros que estão aqui e que estão fora, contando esses 32, nós temos 43. Então, depois de nós que temos aqui 25 ou 32, vem a Argentina com 6, a Colômbia com 2, a Venezuela com 1, o Uruguai com 1, o Chile com 1. Paraguai, Bolívia, Peru, as Guianas e Suriname não tem, e o Equador não tem DDs. Então, essa palestra foi feita com o Debian 12 estável, ou seja, foi feito com aquele software que tem dentro dele, e ela está disponível no meu site, assim como todas as outras palestras, tá? Para quem se interessar, à tarde vai ter oficina de empacotamento, aí eu continuo hoje à tarde e amanhã, e qualquer dúvida é só me procurar por aí, perguntar. Essa é a primeira palestra, então, da Mini DebConf, né, porque a gente estava no FliSol no sábado. Então, bem-vindos à Mini DebConf, espero que seja boa para todos, sejam felizes e aprendam muito. Obrigado.